5 animes que eu recomendo muito assistir nessa quarentena. Tem alguns animes muito conhecidos, outros nem tanto. E é claro, todos eles são muito bons. São animes que eu gosto muito, eu quero indicar pra vocês. E a gente pode conversar um pouco sobre eles aqui nos comentários. Quer saber mais? Então vem comigo! Fala galera, tem muito tempo que eu não apareço aqui no YouTube, eu quero explicar aqui o porquê, mas se você não quer saber o porquê, você pode pular para esse minuto aqui que está aparecendo aqui na tela. Galera, de tempos em tempos, às vezes eu fico com certos problemas de ansiedade devido às redes sociais serem muito tóxicas, então às vezes isso me machuca muito, às vezes isso faz com que eu fique até com receio até de abrir o YouTube, tá? Então esse é um dos primeiros motivos pelos quais eu sumi aqui do YouTube, tá? Eu já não conseguia mais abrir o aplicativo do YouTube, então eu dei um tempo do YouTube e foquei um pouco mais lá no Instagram para criar outros tipos de conteúdos que eu já queria fazer há muito tempo. Eu queria fazer alguns vídeos de efeitos especiais, porque eu tinha como planejamento para esse ano fazer curtas-metragens inspiradas em animes. A ideia era aproveitar essa quarentena também para poder treinar efeitos especiais. Então eu fiz alguns conteúdos diferentes lá no Instagram focados nisso, devido também a essa minha ansiedade, esse problema que eu tava tendo de não querer abrir o YouTube, eu nem abri meu aplicativo do estúdio do YouTube. Pra quem é youtuber sabe o que eu tô falando. Então eu preferi dar um tempo e focar em outros tipos de conteúdo que também me fizesse bem. Há 2 semanas atrás eu fui fazer um vídeo de ação e aí eu machuquei minha coluna. Na verdade não é que eu machuquei minha coluna, eu tenho hérnia de disco, tá? Então eu fui fazer um movimento e de repente a minha hérnia de disco começou a doer muito. Então eu estou com crise até agora de hérnia de disco. Agora 2 semanas depois do que aconteceu, já diminuiu bastante, mas eu ainda sinto dor na coluna e isso me desmotivou muito a produzir, isso me desmotivou muito, sei lá, eu fiquei me sentindo muito merda, entendeu? Por não estar conseguindo fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz na minha vida inteira. Então isso me deixou muito mal também. E aí eu acabei indo ver animes para poder me sentir bem. Isso até foi bom, porque um dos animes dessa lista é o motivo pelo qual ter me empolgado novamente a assistir animes, tá? Por um motivo de tava ruim, coluna fodida, isso afetou meu psicológico, então eu acabei não produzindo nada nessas últimas 2 semanas, mas agora eu tô melhor, tá? Não tô 100%, ontem eu tava muito ansioso, mas hoje eu tô melhor, então cada dia é um dia. Então, devido a isso, eu queria explicar aqui pra vocês. E é isso, desculpa aí por não estar postando vídeo, mas eu também não tenho como falar, isso não vai acontecer mais. Isso de vez em quando acontece, às vezes eu me desanimo mesmo com o YouTube, seja por comentários haters, seja por eu vejo a internet sendo muito tóxica e muitas dessas coisas às vezes me desanima. Então, de vez em quando eu acabo fugindo do YouTube, acabo me recolhendo, tá? Para poder preservar minha saúde mental, tá? Então, desculpa para os meus inscritos. Eu precisava jogar limpo aqui com vocês, porque não adianta também toda hora eu desaparecer, aí aparecer. Não, isso é uma coisa que costuma acontecer mesmo, tá? Às vezes por outros motivos, mas enfim, é isso que eu queria falar. Espero que eu me sinta melhor daqui pra frente, tá? Mas sempre que der eu vou postar sim. E se você gosta de mim, gosta de me acompanhar meus trabalhos, vai lá no meu Instagram, me visita lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu tenho feito os conteúdos muito doidos lá no Instagram, que eu tenho gostado muito, tá? Então esse é o pedido, me segue lá no Instagram, beleza? Então vamos pro vídeo agora? Valeu! Galera, se você está entediado nessa quarentena, assim como eu estou, né, ainda mais pelos motivos que eu falei aqui nessa desculpa sobre eu ter desaparecido, eu vou falar aqui de alguns animes que eu gosto muito, são 5 animes muito bons, e um desses animes me levantou muito, principalmente no momento muito ruim que eu tô passando, tá? Como eu expliquei anteriormente. Então vamos falar primeiro do anime Damashi, que chegou recentemente dublado para Netflix. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre Damashi, a primeira temporada pelo menos, que fez bastante sucesso aqui no canal. Eu já vi a segunda temporada depois que eu assisti a primeira temporada, e eu posso dizer que é um anime que eu gostei bastante, porque é um anime que é uma pegada meio de novela com um RPG. Ao mesmo tempo que você está vendo um anime numa pegada de RPG, que você vê os oponentes, você vê os personagens passando de level para poder se tornar mais fortes e conseguir prêmios, igual mesmo um jogo de RPG, de videogames, você também tem uma história ali bem interessante, meio que uma novelinha ali que o protagonista gosta de uma personagem, tá? Normalmente os animes têm isso mesmo, e eu já falei nesse vídeo que eu fiz aqui
que é o melhor ship desde Naruto e Hinata. Então, se você gosta de shippar personagens de animes, e se você gosta de animes na pegada RPG, se você gosta de jogar RPG, esse é um anime pra você. Tem a primeira temporada dublada na Netflix e a segunda temporada tem na Crunchyroll. A terceira temporada tá pra chegar também, acho que em junho ou julho, se eu não estiver enganado. Tá? Eu não sei se mudou isso devido ao coronavírus, né? Porque alguns animes deram uma pausa ou sumiram, né? Por exemplo, Digimon, que estava passando agora o remake, ele deu uma pausa. Eu estava assistindo toda semana e de repente, quando o anime começa a ficar interessante, o Digimon, né, no caso, teve essa pausa devido ao coronavírus. Então eu não sei se Damacy foi adiado, mas se não for adiado, eu acho que é junho ou julho que chega na Crunchyroll a terceira temporada. E eu gosto muito desse anime e eu gosto muito de shippar o Belcranel com a Ice Valentine. Galera, o segundo anime que eu vou citar aqui é um anime que, na realidade, da lista que eu fiz, todos eles eu assisti. E esse é o único que eu assisti apenas um episódio, mas já gostei bastante desse um episódio, depois eu vou ver mais. E é um anime que eu já ouvi muita gente falar desse anime e eu nunca tinha coragem para assistir porque são muitos episódios. One Piece é o anime que eu tô falando. Um anime que tem mais de 900 episódios. O primeiro episódio eu gostei bastante. Eu já vi que tem muita gente que é viciada nesse anime. Eu dei uma chance nesse primeiro episódio, eu gostei. É lógico que eu vou continuar assistindo mais, mas eu achei muito interessante a história do Luffy, pelo menos o pouco que a gente descobre dele ali no primeiro episódio. O cara é feito de borracha, cara. E o anime é interessante, pelo menos o primeiro episódio você consegue ter um pouco de ação, consegue ter um pouco de comédia. Eu achei que foi um anime que, de um primeiro episódio, conseguiu me chamar bastante atenção, porque tem muitos animes que eu não gosto no primeiro episódio, como o número 1 dessa lista, eu não gostei do primeiro e do segundo episódio. Mas vamos falar isso mais pra frente. Terceiro anime dessa lista é Dr. Stone. Dr. Stone, diferente dos outros animes que eu vou falar do segundo e do primeiro também, eu não vi todos os episódios, tá? Os outros dois eu vi todos os episódios e gostei muito. Mas Dr. Stone, eu estava acompanhando os episódios semanalmente quando ele estreou, e aí, de repente, eu parei, acho que no episódio 9, mas depois eu vou voltar a ver. Mas por que eu indico, mesmo tendo assistido a metade da temporada? Ou um pouco menos da metade? Porque assim como One Piece também foi um anime que me prendeu desde o primeiro episódio. E o mais interessante do Dr. Stone é que o primeiro episódio te prende de um jeito que você vai querer ver o anime todo, porque acontece uma coisa no primeiro episódio que você não faz ideia do que aconteceu e você quer continuar assistindo o anime até descobrir o porquê. E eu nem sei se descobre o porquê. Pelo menos até o episódio 9, não sabia. E Dr. Stone era uma pegada diferente dos animes que eu assisto. Eu assisto muito animes de luta shonen, eu assisto muito Naruto, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball. Então eu gosto muito desses animes de porrada, e Dr. Stone, por mais que tenha ação também, é um anime que é muito focado na ciência, e isso eu achei muito interessante. É lógico que tem umas viajadas lá, né? Pelo menos é o que dizem, né? Eu não entendo nada de ciência para poder comprovar se é verdade ou não, mas é um anime que prendeu muita atenção justamente por ter um roteiro completamente diferente dos animes que eu costumo assistir. Eu não sei se isso realmente acontece com os animes em forma geral, mas eu acho que é uma história bem diferente, né? O mundo é transformado em pedra no primeiro episódio, de repente, ninguém sabe o porquê, e aí a situação continua. Eu não vou falar mais aqui. Qualquer coisa, você assiste o primeiro episódio, tem lá na Crunchyroll, assim como todos esses animes que eu tô falando aqui. E o segundo anime que eu indico foi o melhor anime do ano passado, ganhou até prêmios, inclusive, é Demon Slayer. Demon Slayer é um anime que tem toda a parte técnica primorosa. Toda a parte técnica, animação, som, as cenas de batalha, todas elas são muito bem feitas. Tem um roteiro maneiro, interessante também. E é um anime muito violento, né? Que eu não sou muito chegado de coisa de terror. E o primeiro e o segundo episódio até quase me assustou a ponto de não querer ver. Mas ainda bem que eu vi, porque é um anime fantástico. Demon Slayer tem também uma das melhores músicas de abertura, que inclusive lá no Instagram eu cantei essa música em japonês. Errei a parte final toda. Mas agora, treinando em casa, eu consegui acompanhar tudo. Pelo menos a parte até onde vai a abertura do anime, né? Depois disso, eu não acompanho mais. Mas até a música de abertura de Demon Slayer é muito foda e vai fazer com que você queira cantar ela toda vez que você ouvir. O mais interessante de Demon Slayer também, além de ter uma história que te empolga, cenas de batalha que te empolga, toda a parte técnica que te empolga, Demon Slayer tem um protagonista bem interessante. Ele não é aquele protagonista estilo Naruto, que fala muito, não sei o quê, Ele é um personagem diferente, ele não é um personagem competitivo também, ao mesmo tempo que ele é muito focado e muito forte, tá? Eu acho o Tanjiro um personagem muito interessante para protagonista, justamente porque ele foge um pouco daqueles tipos de protagonistas. Ah, eu quero ser o mais forte, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e geralmente esses personagens são competitivos, alguns nem tanto, mas o Tanjiro, ele até brinca com isso, porque tem um personagem lá
que é muito competitivo, e o Tanjiro até brinca com ele porque o Tanjiro não é, e aí põe pilha no outro. Então eu acho o Tanjiro um personagem muito interessante para um protagonista, e Demon Slayer é um anime impecável. A primeira temporada são 26 episódios, o mangá tá vendendo pra caramba, vendeu mais do que o One Piece, e é incrível esse anime, então você não vai se arrepender. Se você ainda não viu Demon Slayer, assista, principalmente agora nesse momento de quarentena. E o primeiro anime dessa lista é um anime que eu não gostava e o mundo inteiro gostava. Eu demorei pra gostar desse anime, mas agora eu posso te dizer que esse anime realmente é muito bom, e eu fiquei apaixonado por esse anime, eu fiquei encantado por esse anime, eu fiquei muito viciado por esse anime, só que infelizmente eu já acabei todos os episódios dele, tá? Eu estou falando de Boku no Hero, My Hero Academia. Cara, Boku no Hero, os primeiros 2 episódios quando eu assisti ano passado, eu não gostei, tá? Eu achava a pegada dos primeiros 2 episódios muito melancólica, dramática, mas dramática de um jeito que eu não gostava. Eu não gostava do protagonista, tá? Eu simplesmente não gostava de Boku no Hero, de jeito nenhum. Eu não gostava dos personagens, né? O Bakugou, eu não gostava dele. Ainda não gosto dele, eu acho ele chato pra cacete. Mas é um anime que me fez desistir de assistir animes, porque ano passado eu tinha terminado Nanatsu no Taizai, a 2ª temporada, né? A 3ª eu nem vi ainda. Então eu comecei a ver Boku no Hero, vi os primeiros 2 episódios, eu não tinha gostado, e eu falei, desisto de ver esse anime. E aí agora, recentemente, com a minha coluna fodida, e eu com muita dor na coluna, eu falei, porra, vou ver Boku no Hero. Um amigo meu já tinha falado, Pedro, insiste que esse anime é muito bom. Aí, na verdade, minto, eu lembro que eu já tinha tentado meses depois assistir, eu fui até o episódio 9, então do 3º episódio até o episódio 9 da primeira temporada de Boku no Hero, eu tinha gostado, tá? Mas aí eu simplesmente, não, vou ver outras coisas. E agora, depois que eu ferrei minha coluna, né? Minha coluna deu crise de hérnia de disco, eu comecei a assistir recentemente, nessa quarentena, e quando eu comecei a ver a partir do episódio 10 da primeira temporada, eu falei, caraca, que porra de anime é esse, cara? As cenas de ação são insanas. As lutas são muito boas. O All Might realmente é um personagem incrível, um personagem que te motiva. O All Might realmente é aquele personagem que deve ser chamado de super-herói, porque ele é um super-herói além da força. Ele é um super-herói também com aquela motivação, com aquela convicção do que é ser um super-herói. Então, devido a tudo isso, a gente consegue olhar para o All Might e ver realmente um super-herói, toda a essência de um super-herói. Então, realmente, o All Might é um personagem muito maneiro, um personagem interessante, que te motiva a assistir. O Midori, eu achava ele muito... não sei. Mas ao longo das temporadas, eu já terminei a 4ª temporada, ao longo das temporadas de Boku no Hero, eu comecei a ver o Midori como um personagem muito forte, sabe? Não só em questão de força, agora ele tá conseguindo controlar mais o One for All, ainda bem, né? Porque eu odeio essa parte de quando o protagonista tem um poder do cacete, mas não consegue controlar. Eu já cansei disso, por isso que eu gostei muito de Nanatsu no Taizai. Mas voltando a Boku no Hero, o que eu acho maneiro é que o Midoriya, ele foi um personagem que cresceu muito ao longo das temporadas, né? Mas fora o Midoriya e o All Might, eu não gosto muito dos personagens de Boku no Hero. Na verdade, eu gosto do Todoroki, eu acho o Todoroki muito foda. Não gosto do Bakugou, e de forma geral, eu acho os personagens do Boku no Hero são personagens muito caricatos, né? Eu não gosto muito dos personagens do Boku no Hero, como eu gosto, por exemplo, de Naruto. Naruto eu gosto de todos os personagens. Dragon Ball, eu gosto de todos os personagens, por mais que o Super praticamente virou Goku e Vegeta. Mas normalmente eu gosto de todos os personagens. Boku no Hero não é assim, mas Boku no Hero me conquistou pelas cenas de ação. Depois de um tempo, depois da 2ª temporada, eu achei a história muito mais interessante, tá? Depois que ele enfrenta o Stein, eu acho que ficou muito mais interessante. Então Boku no Hero foi só crescendo. Então eu comecei a ver os primeiros episódios, eu achei muito chato, não quis ver. Depois eu insisti, e a partir do 10º episódio da primeira temporada eu falei, fudeu, agora eu tô viciado nesse anime. E Boku no Hero, do 10º episódio da primeira temporada até a 4ª temporada, ele só vai crescendo em questão de tudo. Os personagens vão ficando mais interessantes ao longo do tempo, as cenas de ação vão ficando mais interessantes, o Midoriya vai ganhando mais camadas nele, então você percebe nele um potencial super-herói. Sim, o cara é um super-herói. Mesmo se ele não tiver superpoderes, ele é um super-herói. Então tudo em Boku no Hero vai crescendo, o ritmo vai crescendo, as tensões. Eu acho incrível como as cenas de luta trabalham muito a questão de tensão. Então quando os vilões invadem lá a academia na primeira temporada, você fala, fudeu. Quando o Nomus aparece e luta contra o All Might, você fala, fudeu. Quando aparece um outro vilão invadindo lá algum momento na 3ª temporada, ou na 2ª temporada, quando ele luta contra o Stein,
ou na terceira ou na quarta, você fala, fudeu. Então esse fudeu de quando você fica assim, caraca, e agora? Esse vilão é tão foda que esses caras vão morrer. Quando você tem esse momento, caraca, fudeu, você percebe o quão bom é esse anime para poder gerar tensão. E Boku no Hero sabe gerar muita tensão nos espectadores. E isso foi o motivo pelo qual eu me apaixonei por Boku no Hero depois de muito tempo não gostando do anime. E é claro, devido a minha coluna estar muito ruim e eu estar sentindo muitas dores na coluna, eu achei também muito interessante a forma como Midoriya lutava e ele ficava todo ferrado porque não controlava o One for All. E aquilo dali também foi me fazendo ficar mais próximo de entender o Midoriya, mais próximo de me ver no Midoriya. É lógico que não essa questão de ser super-herói em si, mas essa questão de ele mesmo todo ferrado, ele vai pra cima, ele vai pra frente, ele não desiste, entendeu? Então isso me fez também olhar pra mim, pro meu problema de coluna e falar, caraca, eu tenho que ser assim. Galera, então essa é a minha lista de 5 animes incríveis para assistir nessa quarentena. E eu quero saber de vocês, vocês gostam desses animes? Vocês têm outros animes para acrescentar? Querem falar comigo sobre alguns animes? Então escreva aqui nos comentários, me sigam lá no Instagram. E é isso, muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!